Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está no programa EBD em Síntese. Este programa semanal é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Eu quero aqui mandar um abraço e a paz do Senhor para todos os superintendentes, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical da nossa cidade e de todo este Brasil. O programa EBD em Síntese, ele é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, TV AD, Rádio Libertadora, FM 96.3 e YouTube, AD Mossoró Oficial. Estamos estudando neste trimestre lições bíblicas baseadas no livro do profeta Ezequiel. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que será estudada nas nossas classes de escola dominical, nas nossas congregações, no dia 13 de novembro de 2022. O título da nossa lição de hoje é A responsabilidade é individual. O textuário da nossa lição se encontra em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que diz assim: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E a verdade prática declara assim: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós vamos hoje estudar na nossa lição esse tema da responsabilidade individual, a nossa lição de hoje está baseada em Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 a 28. Nós vamos tratar sobre esse tema e mostrar que o pecado é uma desobediência a Deus. Pecado é falta de conformidade com a vontade de Deus. É uma decisão do indivíduo, e todos os indivíduos são pecadores por natureza e por isso pecam. E todos nós pecadores, todos nós somos pecadores e também responsáveis pelas consequências do nosso pecado. Então diz aqui no comentário da nossa lição que o pecado é um ato individual e não há nada que o justifique diante de Deus. Vivemos um tempo em que as responsabilidades individuais são solapadas pelas realidades contextuais. Há todo um debate, há toda uma discussão na sociedade, confrontando responsabilidade individual, responsabilidade coletiva, até que ponto o meio no qual nós vivemos é responsável por nos influenciar a agir de uma forma ou de outra, até que ponto a influência do meio, do contexto de onde nós vivemos vai nos absolver ou amenizar a gravidade do nosso pecado. É verdade que o meio no qual vivemos, ele é mau porque os homens que vivem nesse meio é mau. A Bíblia Sagrada, ela não identifica o pecado na natureza, nas forças da natureza. Não, o pecado não está aí como uma coisa, como uma substância, uma coisa que está no ar, está nos elementos da natureza, para influenciar as pessoas. Não, senhor. Pecado é uma decisão de não obedecer à vontade de Deus. Então, o pecado está no coração do ser humano. Então, o pecado está no coração do ser humano. Então, tudo que o ser humano pecador faz leva a marca do pecado. Então, nós vamos trabalhar isso aí, embora o meio influencia
exerce influência na vida das pessoas, no entanto, não determina. Não é porque uma pessoa vive em um ambiente de muitas maldades que ela está determinada ou predestinada, vamos dizer assim, a praticar maldades. A responsabilidade é do indivíduo. Então, há quem defenda que o criminoso não pague pelos seus crimes por causa de sua circunstância econômica. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. É verdade que não podemos fechar os olhos para o poder que tem a influência do meio em influenciar as decisões dos indivíduos. Porém, todos os indivíduos, todos nós somos responsáveis pelas nossas próprias decisões. Uma coisa é influenciar e outra coisa é determinar. Então, esse tema é o tema da nossa lição de hoje. A introdução da nossa lição diz assim: o ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então tinha esse ditado popular, essa máxima que se dizia tanto lá em Jerusalém como também na Babilônia. Então tanto os judeus que restaram em Jerusalém, como os judeus que foram para o cativeiro, eles cunharam essa expressão, essa máxima de que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com base neste ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados. Então aqui eles davam uma desculpa para eles agirem daquela forma. E de certa forma também acusava Deus de ser injusto. Que culpa eu tenho porque meus pais pecaram, agora eu estou pagando pelo pecado dos meus pais, etc. Então Deus usa o profeta Ezequiel para trazer uma palavra de esclarecimento muito forte nesta área, mostrando que todos nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Tópico 1 da nossa lição, sobre a máxima usada em Israel. Então esse ditado, ou máxima, é um ditado equivocado, extremamente equivocado, porque ele se baseava numa interpretação errada e equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo. O terceiro mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, Deus disse: tragam as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, dos que me rejeitam. Então, eles pregavam aí uma espécie de maldição hereditária, porque os nossos pais pecaram no passado e a gente está pagando a conta hoje. Os nossos antepassados pecaram e a fatura vai ser cobrada da gente. Mas a maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos permanecem nos pecados dos pais. Não é porque o pai pecou que o filho vai pagar pelo pecado do pai. Diz aqui o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas a parte final é fundamental para entendermos. Então Deus diz, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem ou dos que me rejeitam. Então o problema é se os filhos ou descendentes continuarem ou permanecerem aborrecendo a Deus, rejeitando a Deus. Então é um princípio estabelecido, um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés, que os pais não devem pagar pelos pecados dos filhos e vice-versa. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, a Bíblia diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Cada geração morrerá pelo seu próprio pecado. Cada geração é responsável pelas consequências dos seus próprios pecados.
Então a gente precisa ter cuidado com essa mentalidade, essa máxima e esse ditado que se dizia em Israel e que hoje também se dizem por aí, né? Que tem gente até que diz que a culpa é de Adão, a culpa é de Eva, que pecaram lá no paraíso. Então sempre o homem querendo jogar a responsabilidade para os outros, né? Mas nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese, programa semanalmente transmitido pela Rádio Libertadora FM 96.3 e também pela TV AD e pelo YouTube da Assembleia de Deus em Mossoró. Estamos estudando hoje, no programa EBD em Síntese, a lição de número 7 deste quarto trimestre de 2022, lição que tem como título A responsabilidade é individual. A responsabilidade é individual, cada um é responsável pelas consequências dos seus próprios atos, dos seus próprios pecados. Não podemos estar aqui transferindo responsabilidades para a coletividade, para o mundo, para o povo. A culpa é do mundo, a culpa é do povo, a culpa é da cultura, a culpa é do sistema. Então a culpa sempre é dos outros e o indivíduo nunca assume a sua responsabilidade. E então essa mentalidade era verbalizada pelos judeus da época de Ezequiel, tanto os judeus que estavam exilados na Babilônia, como também os judeus que restaram em Jerusalém. Então Ezequiel capítulo 12, versículos 2 e 3, Deus diz assim: que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. E aí, a partir disso, Deus usa o profeta Ezequiel para trazer uma dura palavra ao povo, mostrando que a responsabilidade é individual, que aquela geração de judeus que estava prestes a sofrer o castigo de Deus por meio do rei da Babilônia, ela estava pagando as consequências dos seus próprios pecados. Se aquela geração tivesse se convertido ao Senhor, tivesse se arrependido e abandonado os seus pecados, certamente Deus não deixaria que Babilônia destruísse Jerusalém. Então aqui diz o nosso comentarista, no tópico 1.3, que isso é um problema também em nosso tempo, e ele chama atenção para o problema do movimento de batalha espiritual, no meio das igrejas evangélicas, especialmente de igrejas evangélicas pentecostais, tem se infiltrado aqui e acolá vários conceitos equivocados de batalha espiritual, na área de batalha espiritual, que não tem base na palavra de Deus, que não tem base bíblica, e uma das heresias ensinadas por essa onda, esse movimento de batalha espiritual, é a famigerada maldição hereditária, inclusive propondo rituais de oração, de sessões de descarrego e orações de libertação das mais diversas para libertar os crentes das maldições hereditárias, porque no passado, quando ele era criança, os pais deles fizeram um pacto com o diabo e não sei o que lá. Então isso tem causado muitos estragos na igreja. O crente, ele é bendito e não maldito. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, como diz a Bíblia, ele é uma nova criatura. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora eis que tudo se fez novo.
Diz aqui o nosso comentarista que quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo que a gente leu há pouco tempo, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, que diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, isso não se aplica aos crentes. Não se aplica aos crentes. Ali é sobre aqueles que aborrecem a Deus. O problema é porque os filhos continuam nos pecados dos pais. Nós vemos, por exemplo, lá no Antigo Testamento, na história dos reis de Israel e de Judá. Se você for observar, lá entre os reis de Judá, você tem rei bom, que gerou um filho ruim, e teve rei ruim que teve um filho bom. Então, você tem na sucessão de reis em Israel, então teve um rei bom, depois veio um rei ruim, depois, e por aí vai. Então, a responsabilidade é individual. Você não pode dizer que porque os pais e os avós de uma pessoa são maus, são pessoas más, isso não determina, não é obrigado que o seu filho, que o seu neto também vá ser uma pessoa má, não. É claro, nós sabemos das influências, nós sabemos da educação, do contexto que pode influenciar as pessoas para o mal, mas não determina o mal. Tem muita gente boa que vive em um meio, em uma situação, em um contexto de muita maldade, mas ela escolheu seguir o caminho do bem e não escolheu seguir o caminho do mal. Então, isso é importante. Então, nós, como crentes, nós fomos libertos pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. Romanos 5,10 diz que se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, agora nós somos reconciliados com Deus. Antes éramos inimigos de Deus, agora somos inimigos de Deus. Tópico 2, sobre a salvação para todos os seres humanos. Há esperança para o pecador. Aqui no nosso capítulo base, o texto base da nossa lição, Ezequiel capítulo 18, versículos 20 a 23, diz assim: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas, se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Mas não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia é muito clara. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. A justiça divina, ela é reta, ela é justa. Então aqui Deus refuta esse pensamento fatalista, porque tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos seus antepassados, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Ezequiel profetizou antes da destruição de Jerusalém, mas mesmo depois que Jerusalém foi destruída, eles ainda continuaram com esse tipo de pensamento. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 7, diz: nossos pais pecaram e já não existem mais, e nós levamos o castigo pelos seus pecados. Mentira do povo que pensava e afirmava
dessa forma. Então Deus proíbe o uso desse ditado popular porque ele não é verdadeiro, porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Então não adianta dizer, nós somos, está tudo predestinado, o destino já está traçado o destino que a gente vai pagar pelos pecados dos nossos pais, não tem mais jeito, então se não tem mais jeito, vamos nos entregar ao pecado, etc, etc. Então Deus combate esse tipo de ideia. E há duas situações aqui. A situação do pecador que abandona a sua vida de pecado e recebe perdão, como também a situação daquele que é justo, mas que se desvia da sua justiça, que se desvia dos caminhos do Senhor, apostata da fé, então ele vai sofrer as consequências do pecado. Então, Deus ele trata dessa forma. Deus trata dessa maneira, conforme nós já lemos aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulos 20 capítulo 18, versículos 20 a 23. Então, cada um sofrerá as consequências do seu próprio pecado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos fazer mais um intervalo no nosso programa EBD em Síntese. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco da nossa lição de hoje, do programa de hoje. Continue conosco, voltaremos em seguida. Glória a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Programa transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Estamos estudando neste quarto trimestre de 2022 lições bíblicas baseadas no livro do profeta Ezequiel. E já temos estudado até aqui. Hoje estamos estudando a lição de número 7, lição que tem como título A responsabilidade é individual. É muito importante estudarmos este tema nesta lição, porque estudamos até aqui que Deus usa o profeta Ezequiel para denunciar o pecado do povo. Deus usa o profeta Ezequiel para dizer que o castigo de Deus é iminente, para dizer para o povo que esse povo vai sofrer as consequências pelo seu pecado. Então, começou-se a dizer em Israel, começou-se a dizer entre os judeus exilados na Babilônia, como também entre os judeus que restaram em Judá e em Jerusalém, começou-se a dizer aquele ditado ou provérbio, que diz que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, querendo dizer que aquela geração estava sofrendo, estava pagando o preço dos pecados cometidos pelos seus pais. E isso é uma acusação injusta contra Deus. O povo não tinha jamais esse direito de pensar isso de Deus. Então, esse pensamento equivocado fatalista e até revoltado e ressentido com Deus, dizendo, os nossos pais no passado pecaram, o que é que a gente tem a ver com isso? Agora a gente vai pagar o preço por causa disso? Então esse Deus não seria justo se assim fizesse. Então, com esse tipo de mentalidade, o povo tanto estava acusando Deus de injustiça, como também o povo estava procurando uma desculpa para se afastar cada vez mais de Deus e justificar os seus pecados, as suas idolatrias e dizer que não tem jeito mesmo, a vida é assim mesmo, então vamos dar vazão ao pecado. Mas Deus usa o profeta Ezequiel, no capítulo 18 do livro de Ezequiel, para dizer que a responsabilidade é individual. E aqui Ezequiel faz um contraste, uma comparação entre o ímpio, que
abandona o seu caminho de pecado e se converte a Deus e é perdoado, contrastando assim com a vida do justo, que durante toda a sua vida servia a Deus, mas que depois resolveu se desviar dos caminhos do Senhor. Então, preste atenção, Ezequiel 18 e 21. Diz assim: se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Deus é misericordioso, Deus perdoa. Veja o exemplo de Manassés. Inclusive, Manassés era filho de Ezequias. Ezequias foi um ótimo rei, um rei que trouxe um grande avivamento para Judá e Jerusalém. Porém, o seu filho foi criado num ambiente de avivamento, numa casa crente, com família crente, mas foi o pior rei de Israel. Observe aí que o fato de Ezequias ser um rei justo não determinou que o seu filho Manassés fosse também um rei justo. Pelo contrário, foi diferente. Por quê? Porque Manassés decidiu, por livre-arbítrio, seguir o caminho do pecado e não seguir o caminho de justiça que o pai dele havia trilhado. Então, mas mesmo assim, no final, depois que ele sofreu, foi para o cativeiro, mas foi preso, né? Mas Deus teve misericórdia porque ele pediu perdão. Manassés, né? O rei Manassés, depois que estava preso, ele pediu perdão a Deus, se arrependeu dos seus pecados. Deus teve misericórdia e perdoou ele. Então é o que diz aqui Ezequiel 18 e 21. Se o ímpio abandonar os seus maus caminhos, né, e voltar-se para Deus, Deus perdoa. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Por outro lado, aquele crente que passou a vida toda servindo a Deus, caminhando nos caminhos do Senhor, mas se de repente ele resolver se afastar dos caminhos do Senhor, ele vai perder a salvação. Se, porém, o justo, Ezequiel 18, 24 diz, se, porém, o justo se desviar de sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhuma das coisas justas que fez será lembrada. Por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Existe aí uma doutrina aí que prega uma vez salvo, salvo para sempre, mas essa doutrina não tem base na palavra de Deus. A Bíblia fala claramente no Novo Testamento que há a possibilidade de apostasia. Mesmo a pessoa sendo salva, se ela não vigiar, ela pode apostatar da fé. Existe tanto a apostasia moral, como também a apostasia teológica. E a carta aos Hebreus ilustra muito bem esse problema e mostra o perigo da apostasia. Nós precisamos ter cuidado para não cair nesse pecado. Tópico 3, sobre a reação de Israel. Então, versículo 25, Ezequiel 18, 25. Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Então, na verdade, são duas perguntas retóricas, que são feitas aqui. A pergunta retórica não espera a resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. Então, o povo estava questionando a justiça de Deus, duvidando que Deus era um Deus justo, Mas a gente conhece, sabe pela palavra de Deus, que o nosso Deus, ele é justo, é um Deus de justiça, é um dos atributos de Deus. A lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos.
Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo. Então, diz Romanos 2:6 que Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. Somente Deus é justo, considerando justiça como atributo, no sentido absoluto de perfeição. Salmo 7, versículo 11 diz que Deus é um justo juiz. Então, é assim que Deus trata, ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Aqui ainda no capítulo 18 de Ezequiel, versículos 27 e 28, diz assim: mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida, por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Então sempre Deus dá a oportunidade para arrependimento. Inclusive, tanto João Batista quanto Jesus iniciam o seu ministério dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus chama a todos os homens, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora em todos os lugares a todos os homens que se arrependam. Lucas 24, 47, Jesus mandou os discípulos saírem por todos os lugares, pregando o arrependimento. O arrependimento é uma atitude sine qua non para a salvação. Não importa, meu querido amigo, minha querida amiga, o seu pecado, a gravidade do seu pecado e nem por quanto tempo você vem pecando. Mas se você se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Todos precisam de arrependimento e precisam buscar o perdão de Deus e não ficar acusando o próprio Deus. Diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Então Deus, ele tem prazer em perdoar o pecador arrependido. Agora lembre-se de uma coisa: o perdão de Deus para nós está condicionado ao nosso arrependimento. Está condicionado ao nosso arrependimento. Então a nossa salvação, ela está condicionada ao nosso arrependimento e à nossa fé em Jesus Cristo. Então, concluindo o assunto da nossa lição de hoje, depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta Ezequiel chama os seus leitores para uma reflexão. Então, é nossa mensagem levar a mensagem, nossa responsabilidade levar a mensagem de arrependimento a todos os moradores da terra, porque o nosso Deus, ele é misericordioso, ele tem prazer em restaurar, em perdoar. Porém, aqueles que resistem ao chamado de Deus, aqueles que decidem se desviar dos caminhos do Senhor e rejeitar a Cristo, não resta mais nenhuma saída para ele. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, assim nós concluímos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical do programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência. Deus continue abençoando você e a sua família. E lembre-se, este programa e nenhum outro programa da internet substitui a nossa aula presencial lá na nossa classe da Escola Dominical, na nossa congregação. Portanto, próximo domingo,
todos nós estejamos na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você e sua família e até o próximo programa, se Deus quiser.